Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam aí muito bem, tá? Vamos para mais um episódio de reflexão da voz que cura, para a gente parar um pouquinho, um momento, refletir em temas que são sensíveis, mas são muito importantes, né? Para a gente conversar aqui um pouquinho. Antes de começar, eu gosto sempre de começar qualquer gravação agradecendo primeiro a Deus, né? Eu sempre faço primeiro meus agradecimentos a Deus antes de gravar. Mas quero agradecer também a vocês por vocês estarem escutando, né? Estarem compartilhando, dando feedback, né? Dando sugestões. Isso para mim é muito importante também, tá? Muito obrigada de coração. Eu hoje quero falar sobre um tema, né? Nas semanas atrás aí, a gente via muito esses assuntos nas redes sociais. Eu li bastante a respeito e eu resolvi trazer esse tema em um único só, porque eu acredito que tem muito a ver, sabe? Nas redes sociais a gente viu aí uma febre do morango do amor, onde surgiu, né, isso, e a grande maioria, como que manada, foi atrás, né, e muita gente comprou, e tem até hoje gente comprando, compartilhando, fazendo assim, seguindo, né, o mesmo passo de que muitos, sem pensar, sem refletir um pouquinho do porquê, né, que às vezes acontece situações assim que um faz e aí vai um montão de gente atrás fazendo a mesma coisa, né? Então eu queria refletir um pouquinho sobre isso e também queria refletir um pouquinho sobre o tema de adultos agora estarem aderindo ao uso de chupetas. Eu queria falar também um pouquinho. Tem um podcast um pouco mais antigo que eu gravei sobre fugas emocionais. E eu acredito que esses dois temas têm muito a ver sobre fuga emocional. Mas como eu acredito que é bom, né, a gente relacionar de forma específica esse tema, por isso que eu vou trazer, né, falar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre o morango do amor e sobre adultos aderindo a chupetas. Então, por isso que eu coloquei o tema do podcast de hoje como morango do amor e adultos aderindo à chupeta, o que essas fugas emocionais revelam sobre o nosso sintoma e dor. Então, vamos lá. Vocês já me conhecem, né? Sou Karina Ubiracira, psicoterapeuta, e hoje eu quero convidar todo mundo. Todos vocês que estão me escutando aí para essa conversa profunda, que talvez de início pareça um pouco curiosa, mas que carrega assim muito significado nessa questão de fuga emocional. Eu acredito que todos já ouviram falar, né, nesse morango do amor, e muitos também já viram muitas postagens ou artigos falando sobre os adultos que estão usando hoje chupetas como se fosse um acessório comum. E eu acredito que essas imagens têm circulado aí nas redes sociais de muitos, e existe um fenômeno, por assim dizer, emocional e social que precisa ser olhado com muita atenção com relação a esses dois fatos, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas fugas emocionais, sobre como buscamos substituir, anestesiar ou infantilizar nossas dores sem perceber, né? E aí, dessa forma, a gente vai adoecendo tanto o nosso corpo quanto a nossa mente. E também é sobre o porquê esse assunto não é apenas tão engraçadinho ou uma moda passageira, mas sim um problema de saúde pública que a gente tem que discutir um pouquinho, né? Vamos lá, nos últimos meses a gente viu essa tendência viral aí, que viralizou e tem chamado a atenção de muitos que são esses adultos, né, em festas, shows e até mesmo no dia a dia, na hora de dormir, por assim dizer, né, usando chupetas. Alguns por estilo, outros como suposta forma de reduzir a ansiedade. Mas a pergunta que fica é: o que leva um adulto, com todas as ferramentas de amadurecimento disponíveis, a buscar um objeto típico da primeira infância como fonte de alívio emocional?
Tem um dentista que ele alerta sobre o uso de chupeta por mais de 3 horas diárias pode provocar desalinhamento dos dentes, alteração da mandíbula, dificuldade para mastigar e até risco de asfixia, né? Asfixia durante o sono. Fisicamente é um alerta claro. Mas o que me preocupa, gente, ainda mais são os efeitos invisíveis, que não aparece, né, no raio-x, mas que pode corroer a estrutura emocional por dentro de um indivíduo. Então, quando uma pessoa, seja ela quem for, busca na chupeta ou no morango do amor um refúgio, na verdade, está tentando voltar a um tempo em que se sentia protegida, cuidada, acalentada. E esse gesto não é apenas sobre sucção, sabe, gente? É sobre tentar sugar de volta uma sensação que talvez foi perdida lá atrás. E aí, às vezes, quando a gente não consegue elaborar uma dor, a gente tende a buscar mecanismos de evasão. Pode ser que a comida, o cigarro, a bebida ou até mesmo, no caso do nosso tema, a chupeta. Todos esses são mecanismos que têm uma função em comum, que é evitar o contato direto com a causa real da ansiedade, ou da solidão, ou do medo, ou da tristeza. E aí esse alívio vem rápido, mas a sensação volta. E como o corpo não encontra uma resolução verdadeira, a mente e o sistema nervoso vão acumulando tensão, até que um sintoma físico ou emocional mais grave apareça. A nova medicina germânica, ela nos lembra que todo sintoma físico está conectado a um choque biológico inesperado e altamente estressante. Então, o corpo, ao não encontrar uma solução, registra no cérebro e nos órgãos uma espécie de cicatriz de conflito. Então, assim, ao invés de enfrentar o gatilho original, o que pode ser uma perda, uma rejeição, um trauma infantil, a pessoa se agarra a um substituto. E nesse ponto, a chupeta vira mais do que um brinquedo, né? Ela se torna um escudo ilusório contra a dor, para um adulto que de fato deveria elaborar alguma forma para lidar com aquela dor. Porque vão surgir novas situações que vão gatilhar aquela dor inicial que está instalada, né? Então, vai precisar o tempo todo de chupeta para fugir dessa dor? Então, um adulto, ele precisa de uma ajuda para elaborar. Se ele não está conseguindo e está tentando buscar na chupeta, ele precisa dessa ajuda, né? Então, tanto o morango do amor quanto a chupeta, a gente não pode encarar isso somente como modismos, né? Eles expõem um comportamento coletivo, que seria a pressa de calar a dor sem refletir sobre ela. E o mercado percebe, cria um produto que oferece prazer rápido e vende em massa. E nós, como sociedade, vamos absorvendo aqueles hábitos sem se perguntar, sem se aperceber, né? O problema é que enquanto a gente anestesia nossos incômodos, a gente perde a oportunidade de amadurecer emocionalmente, porque o crescimento não acontece no conforto absoluto, mas na coragem da gente olhar o que dói e talvez se perguntar de onde vem essa necessidade. Que parte da minha história ainda está pedindo um colo, ainda está pedindo acolhimento, ainda está pedindo consolo, por assim dizer, né? E eu não tô aqui, gente, para demonizar objetos, mas para lembrar que eles não resolvem o que estão por detrás, né? Se a chupeta ou qualquer outro substituto está sendo usado como muleta emocional, isso é um sinal que algo muito mais profundo precisa ser cuidado nesse indivíduo, né? E esse cuidado não é apenas individual, isso passa a ser também social, coletivo. Estamos diante de um problema de saúde pública. Quando um sintoma emocional é normalizado a ponto de virar tendência, a gente precisa talvez se perguntar: o que está acontecendo com a nossa capacidade de lidar com as nossas frustrações, as nossas ansiedades, as nossas dores? Estamos educando emocionalmente nossas crianças para enfrentar o mundo ou fugir deles? Será que a gente precisa o tempo todo buscar fugas emocionais de algo que a gente não está conseguindo elaborar?
né? Não seria melhor a gente buscar ajuda para tentar buscar uma elaboração para lidar com essa dificuldade, ao invés de buscar uma fuga emocional como chupeta? Então eu trago essa reflexão para todos nós, né? Às vezes a gente vai como manada, né? Morango do amor, que lindo, fulano postou, vou postar também, vou comprar, onde é que compra? Aí você vai lá, busca, às vezes aquilo por conta da procura, né? Acaba ficando num preço extremamente exorbitante, você vai lá, compra para poder ficar igual, e geralmente esse comportamento adolescente, que a gente tem geralmente na adolescência, né? Para se sentir pertencente, né? Aquela tribo, aquele grupo, a gente precisa fazer as mesmas coisas que todo mundo está fazendo. E geralmente a adolescente faz isso sem se aperceber, sem parar para raciocinar. Mas por que é que eu estou fazendo aquilo da mesma forma que todo mundo está fazendo? Mas o adolescente, ele está elaborando o seu psique. Ele está entendendo como lidar com o mundo, né? Com a tribo, por assim dizer. Mas o adulto, entre aspas, já tem uma elaboração, ou já deveria ter. Quando não tem, a gente precisa buscar ajuda para entender, elaborar essas fugas e não dar, de fato, vazão para elas. Mas eu quero trazer essa reflexão aqui, gente, mais uma vez falando para não ter o julgamento, né? Por assim dizer. Não existe julgamento. Existe mais a provocação da gente refletir. Precisamos refletir quais são as fugas emocionais do nosso dia a dia que a gente está buscando para não encarar de frente as nossas frustrações, as nossas dificuldades. E isso é humano, é natural. Quando a gente passa por uma situação nova em que está trazendo desconforto para a gente, é óbvio que a gente vai querer buscar uma fuga. Mas quando a gente busca essa fuga, para refletir no que aquilo pode trazer para a gente, aí vem o despertar. Então, o que eu estou querendo fazer aqui é uma reflexão, não um julgamento para as pessoas que estão fazendo isso, né? Mas uma reflexão para a gente tentar olhar para nossas sombras de frente, né? Com cuidado, com carinho, com acolhimento, mas olhar. Porque a gente só consegue entender, elaborar nossas coisas quando a gente olha para elas, quando a gente reconhece, quando a gente sabe o que fazer. E quando a gente não sabe o que fazer, busca ajuda, né? Na psicoterapia, a gente pode ajudar as pessoas a elaborarem como lidar com as suas frustrações. Muitas vezes, as frustrações podem vir de uma experiência epigenética ou uma experiência intrauterina, né? Quando a gente está grávida, as mulheres, a gente passa muitos medos, muitos sentimentos para o feto. Então, o feto pode herdar essas frustrações, esses medos exacerbados, e às vezes não é dele, né? Não é da pessoa. E aí, na psicoterapia, a gente pode elaborar como entregar, por assim dizer, essa mochila, né? Mas muitas vezes, isso não é uma experiência só intrauterina. É uma experiência da pessoa mesmo. Às vezes é uma frustração que a pessoa sente e não consegue elaborar. Então, como elaborar sem buscar as fugas emocionais que podem ser muito mais adoecedoras? Então, esse tema é mais para que a gente reflita e não julgue, né? E quando surgir essas situações, né, em que muitas pessoas aderem, a gente começar a ter um pensamento mais reflexivo, questionador, mas por que eu também deveria fazer isso porque fulano, cicrano postou, ou porque algum influenciador fez? E trazer essa reflexão para si, olhar mais para dentro, para perceber se essa atitude também não é uma fuga emocional partindo de você, tá certo? Então, talvez você que me ouça aí nunca tenha usado chupeta depois de adulto, mas honestamente todos nós temos a nossa chupeta invisível, né? Um hábito, um consumo, um vício, uma distração, a comida, a rede social, um romance improvável, algo que a gente use para não encarar de frente aquilo que realmente está pedindo cura, aquilo que realmente está pedindo uma atenção da gente. E aí o convite que eu faço é, ao invés de procurar um objeto que te acalme momentaneamente, procure um espaço que te ajude a elaborar tudo isso, né? Uma terapia, um grupo de apoio, práticas de autoconsciência, né? Porque o amadurecimento emocional, gente, é o maior presente que a gente pode dar para nós mesmos, né?
e a quem caminha do nosso lado. Então, se você se reconheceu, se você viu que esse tema fez sentido, lembre-se, não há vergonha em precisar de um colo. Não existe vergonhas. A vergonha, na verdade, está em passar uma vida inteira sem se permitir receber o cuidado, que no fundo sempre buscou. Então, não tenha vergonha de sentir uma necessidade de ter um colo, né? Mas questione que colo é esse que você vai buscar, que frequência de colo é esse que você vai buscar, e se não é uma fuga emocional, tá bom? Então é isso, o tema que a gente trouxe essa semana foi esse. Eu espero muito, né, que vocês gostem, compartilhem se fez sentido para vocês, se vocês lembraram de alguém que vai gostar de ouvir esse tema, tá? Compartilhem. Eu espero que esse episódio tenha feito você refletir profundamente e que ajude outros, né? Que esse conteúdo pode chegar aí a outras pessoas que elas também possam refletir, tá bom? Muito obrigada por ter ficado até agora, por ter escutado. Obrigada para você que tem enviado aí suas sugestões. Obrigada mesmo de coração por vocês estarem acreditando nesse projeto. E continuem, tá? Curtindo, compartilhando, mandando as sugestões, tá bom? Obrigada de coração e até o próximo episódio. Um beijo!